Da estreia de Dimitri Payet, uma estreia tão esperada pelo torcedor do Vasco que aguardava a cereja do bolo chegar. E ele estreou ontem no empate contra o Bahia por 1-1. Os dois tempos foram muito distintos. O Payet entrou no segundo tempo, mas é necessário que a gente contextualize um pouco a dinâmica desse jogo. O Vasco, que entrou muito mal em campo, alguns jogadores rendendo abaixo do que poderiam render, como Gabriel Peck, Serginho, Prachedes e o próprio Medel no meio campo, que com a suspensão do Zé Gabriel foi adiantado para a volância. E aí o Maicon, zagueiro Maicon, que jogou bem ontem, uma boa surpresa para o torcedor do Vasco, não esperava uma partida tão boa do Maicon ao lado do Léo. E apesar disso, com o meio campo deixando muito a desejar na marcação, o Bahia criou um volume de jogo grande. Um volume de jogo, embora o Bahia tenha tido mais de 60% de posse de bola, era muito volume de jogo para pouca efetividade da equipe do Renato Paiva. E o Vasco ia se segurando. Se tivesse levado o empate de 0-0 para o intervalo, poderia ter saído até com um resultado melhor de Salvador. Mas como no futebol não existe o si, o Vasco acaba sofrendo um gol ali no final do primeiro tempo. Um lance que vem ali da direita, construção de jogada, mais uma vez pelo lateral, na costa do lateral Robson, que está improvisado. E aí o Piton não acompanha o Everaldo, jogador do Bahia, que acaba criando ali a oportunidade que termina em gol. O Bahia vai para o intervalo vencendo de 1-0 e no intervalo o Ramon Dias conserta os erros que a equipe do Vasco teve. Tira Praxedes, Peck, Serginho, bota Sebastião, Marlon Gomes e Dimitri Payet. Marlon Gomes entrou muito bem, foi dono do meio campo do Vasco. O Sebastião foi uma peça ali que ajudou a dialogar com o Veguete no ataque. E o Payet, uma atração à parte, mostrou que mesmo fora de forma, jogador que vem sem atuar desde maio, um pouco ainda sem ritmo de jogo, mas pelas estatísticas que a gente até colheu do SofaScore, o Dimitri Payet criou uma grande chance, que foi uma assistência que ele deu para o Jair, enquanto o jogo já estava 1-1. Jair teve a bola do jogo para virar o jogo para o Vasco e acabou chutando para fora. Uma bola longa, 3 dribles certos, ganhou todos os duelos por baixo que teve, que foram 4, e também acertou 3 dribles e sofreu 3 faltas. Teve a segunda maior nota da equipe do Vasco da Gama. O Payet ele mostra que tem uma qualidade técnica refinada, vai ajudar muito o Veguete, que estava ficando isolado ali no ataque porque a bola não chegava. Serginho, Peck, Orejano não estavam conseguindo construir jogadas pro Veguete, que é um excelente centroavante, brigador. Pro Pirata não tem bola perdida. E o Marquinhos, que entrou muito bem, acaba sofrendo pênalti. A torcida do Vasco reclamou muito porque o lateral Gilberto do Bahia, que cometeu o pênalti, já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo. A regra diz que o jogador que comete o pênalti ele já tem a punição desportiva sendo pênalti para sua equipe e não necessariamente tinha que levar o cartão amarelo. O árbitro aplicou a regra, embora a regra tenha que ser questionada. Se fosse uma falta dura que lesionasse o jogador Marlon Gomes do Vasco, e se o Veguete não tivesse o coração frio como o da Morena e perdesse o pênalti, e aí o Gilberto trocaria uma chance real de gol por um pênalti e não sofreria a expulsão, a regra é que está errada, não a aplicação dela. A aplicação da regra acabou sendo correta pelo árbitro. Mas agora o Veguete, que bateu o pênalti, converteu muito bem. 3 gols agora com a camisa do Vasco. E mostra. Os dois tempos foram muito distintos. O Vasco que entrou muito mal no primeiro tempo. Como eu disse, o Ramon Dias conseguiu corrigir aí esses erros. E a equipe do Vasco que dominou o segundo tempo em cima da equipe do Bahia.
As duas equipes saíram com um gosto de derrota, porque o Bahia foi superior no primeiro tempo, poderia ter aproveitado melhores oportunidades e aberto uma vantagem maior levado para o intervalo. E o Vasco, porque na jogada de Dimitri Payet, que ele ajeita para Jair, o, o jogador Jair teve a bola do jogo. Cabe destacar também que o Vasco mais uma vez reclama do VAR, já que o Jair deu uma cotovelada no jogador Luciano Juba, que veio do Sport, bom jogador. Segundo aí a torcida do Vasco e até o treinador Ramon Dias, o árbitro, naquele momento, com a imagem acelerada e o jogo fora de casa, na casa do Bahia, ele é induzido a aplicar o cartão vermelho para o jogador Jair da equipe do Vasco da Gama. Reclamações à parte, o empate foi ruim para as duas equipes. O Vasco ainda está a 5 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mesmo tendo um jogo a menos a ser realizado. Vai ser realizado contra o América Mineiro em Minas Gerais, ainda nesse mês de setembro. Para o Vasco, a estreia de Dimitri Payet fica como um alento, que a equipe pode produzir mais, deve produzir mais. E o Dimitri Payet, agora a data FIFA vai servir muito para que o jogador francês possa entrar no ritmo de jogo, possa entender melhor o sistema de jogo do Ramon Dias e conseguir compreender melhor os seus companheiros dentro de campo. Tecnicamente, ele mostrou que está sobrando nessa equipe do Vasco, porque o Vasco não tem esse camisa 10. Deve ser titular nas próximas rodadas. Isso só a depender agora de entrar na boa forma física e encontrar ritmo de jogo. O jogador francês teve uma nota 7.1 segundo o SofaScore e foi o destaque ao lado do Veguete e do Marlon Gomes pela equipe do Vasco da Gama. E aí, torcedor, você ficou animado com a estreia de Dimitri Payet com a camisa do Vasco? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a sua opinião. Siga os Meus Armadores na nossa página do Instagram, em @meuarmadores, e se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, que vem coisa grande aí. Valeu!